Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos encerrar então esse sistema de periodização que passa pelas fases de diagnóstico, planejamento, aplicação e controle. Então, a aula de hoje, esta aula é sobre controle do treinamento. Então, dentro desse processo, o controle que vai permitir que a gente avalie, faça, reorganize o planejamento, enfim, controlando a gente ajusta. Os efeitos do treinamento, então, formas de controle da carga, escolha dos testes de controle periódico e correções da periodização, tudo isso em função da correção. Então, eu faço o diagnóstico, faço o planejamento, aplico, o controle tem que ser constante. Os efeitos do treinamento, então, o efeito imediato é produzido logo que as cargas de treinamento são aplicadas, são indicadores valiosos para ordenar as sessões de treino. Então, o efeito é um controle. Eu vou aplicar o exercício, uma sessão de treino, eu vou ter um efeito se ele cansou, se está doendo a perna, se teve uma fadiga local, enfim. O efeito, ele é importante para eu poder saber que se eu vou fazer um educativo, o trabalho de coordenação tem que ser no início da sessão. Por quê? Se eu fizer depois de correr 20 quilômetros, eu vou fazer um educativo, não vou ter a mesma qualidade. Então, esses efeitos produzidos logo após a carga, o efeito imediato, vai dar uma informação importante na hora de organizar. Justifica a organização da sessão. Efeito retardado representa um conceito mais amplo, refere-se aos períodos necessários para criar os efeitos positivos. Então, o trabalho de resistência aeróbica vai ter uma quantidade de tempo diferente para apresentar os resultados. A progressão, uma evolução boa, é diferente do tempo que leva para desenvolver a resistência anaeróbia lática. Então, cada direção, cada qualidade que eu vou trabalhar vai ter um tempo, e esse efeito retardado é esse tempo que vai se apresentar os efeitos positivos ou negativos do treinamento. Efeito acumulado reflete os efeitos positivos dos diferentes ciclos de treinamento e o objetivo é obter benefícios a médio e a longo prazo. Então, esse efeito acumulado seria a longo prazo, então não necessariamente eu posso parar de treinar ou treinar outras qualidades, então eu ganho, levo um tempo para ganhar e levo um tempo para perder. Esse efeito acumulado é esse tempo que se estende após um período que eu diminuo o treino ou até mesmo que eu treino outras qualidades. Eficiência do treinamento está condicionado pela relação carga-efeito do treinamento. Então, eu tenho que entender essa carga e fazer uma relação com o efeito. Então, senão o que acontece? Eu aplico um treinamento, eu não controlo se o efeito era aquele que eu queria. Então, na prática acontece, eu faço um treino e não controlo, o efeito vai ser aleatório. Eu não vou saber se aquele efeito positivo foi em função do que eu apliquei, ou se aquele efeito negativo foi em função do treinamento que eu prescrevi. Então, eu tenho que fazer relação de carga e efeito para manter o treino com qualidade. E no controle eu vou ver isso. Então, eu vou ter que estabelecer maneira de controlar se aquele efeito está certo, se aquele efeito é o esperado, ou eu vou ter que corrigir o planejamento. Manter dentro dos parâmetros para garantir o efeito da carga. Então, efeito acumulado, efeito retardado, isso permite que eu saiba ou identifique que está dentro dos parâmetros esperados da carga. Carga do treinamento e a condição do atleta. Esse é um problema científico do treinamento esportivo, porque acaba que a condição do atleta, ou seja, o nível de físico, técnico dele, vai oferecer condições de ele receber um tipo de carga. Então, essa relação é que, para responder ele, acaba gerando novas propostas de treinamento, novas organizações de métodos. O atleta, quanto menos condicionado, quanto pior ele está fisicamente, mais rápido ele evolui, porque ele está muito abaixo do nível de aptidão que ele pode chegar. Então,
quanto mais baixo o nível do atleta ou fisicamente do atleta, não precisa muita coisa para alcançar um resultado positivo. Então, por isso se justifica aplicar treinamentos moderados, conservadores, porque ele vai evoluir igual. Não se preocupe em colocar o melhor método, mais intenso, cargas excessivas, porque isso vai ser um estímulo muito forte e vai sair daquela zona de adaptação. Efeitos do treinamento, então, imediato. A estrutura vai ser na sessão do tempo, na sessão de treino, desculpa. O método de controle vai ser o ritmo, a frequência cardíaca, a percepção de esforço. Então, esse efeito imediato eu controlo na sessão de treino através desses métodos. Efeito posterior é do microciclo, então é entre uma sessão e outra. Então, esse efeito do treinamento entre uma sessão e outra, se ele está recuperando, se ele está tendo as condições para desempenhar o treino seguinte, ou ele está acumulando muita coisa, eu vejo isso, controlo isso pela percepção subjetiva do esforço. Então, ou perguntando, ou percebendo, ou fazendo ele fazer um relatório, um diário, que eu percebo que, comparando com aquela carga daquela semana, ele não está recuperando bem. Então, a frequência cardíaca basal, aquela frequência cardíaca ao despertar, está elevando, significa que o corpo dele está sobrecarregado, e é uma maneira de eu controlar o efeito posterior. Efeito somatório é do mesociclo, então aquele efeito durante o mês, aproximadamente. Eu faço testes de controle. Grupos de exercícios, composição corporal, provas secundárias, então é um período mais amplo e periodicamente eu faço isso. O efeito acumulativo é do macrociclo, então vai ser nas provas-alvos, provas preparatórias, provas secundárias, vai ser uma avaliação da estrutura mais ampla. Então, conforme dessa estrutura, eu vou variando os tipos de controle. Então, dessa forma, se a gente analisar, aqui nessa tabela nós temos controle desde a sessão de treinamento. Então, como que eu prescrevo, faço ele controlar o treinamento no ritmo. Ele está fazendo dentro do ritmo certo, ele está controlando a sessão. Ele oferece ou ele controla, se eu programar o controle da frequência cardíaca basal, ele vai responder. Então, eu tenho um controle do microciclo. Faço um teste de controles a cada mesociclo. Eu controlo o mesociclo. E as provas-alvos, provas preparatórias, ou até outros testes médicos, enfim, outros testes mais amplos, eu controlo o macrociclo. Então, eu consigo botar na estrutura de periodização o controle desde a sessão de treino até o macrociclo. Para isso, eu tenho a frequência cardíaca e pace, distância, controlado pelo GPS. Composição corporal, eu posso ter as medidas, o adipômetro, fita métrica, balança, tem como os programas de avaliação. Talk Test é um exemplo para quando eu quero fazer a percepção de esforço, da mesma forma a escala de Borg, os aplicativos, se o pessoal gosta de correr com celular. Então, formas para controlar tem muitas. Outra coisa, da sessão de treinamento, eu observando o atleta, se for um treino presencial, pela expressão, pela cor da pele. Então tá muito calor, tá muito frio. Então tem sinais que o atleta, que o treinador também pode controlar a sessão de treinamento. Mas o que não justifica é um treino sem controle, primeiro, para manter a segurança do atleta, e segundo, para garantir a direção do treinamento. Controle periódico, eu vou fazer grupos de exercícios. Então esses aqui são os métodos mais práticos, que ele vai ter autonomia, e eu aplico os grupos de exercício. Eu vou identificar as variáveis. Então, se eu quero um teste para resistência aeróbica, eu determino o exercício para isso. O testes, a seleção desses grupos é de 3 a 4 exercícios. Então, é uma sessão de treino. Então, eu organizo periodicamente nos mesociclos uma sessão de avaliação, de controle. Eu aplico 3, 4 exercícios. Vou escolhendo de acordo com a variável que eu quero avaliar. Potência
muscular ou resistência muscular localizada, teste de repetição abdominal, coloco lá. Corrida de 3.000 metros, então eu organizo de acordo com a fase e a variável que eu quero. Devem ser alterados em função da evolução do treino, devem permitir avaliar tarefas concretas do treino, não inventar. Então, se eu estou treinando naquele período determinados métodos, exercícios, eu vou esperar um certo resultado, então eu aplico exercícios que vão dar essa variável. Eu não posso colocar testes que não tem nada a ver, inventar coisa que vai só prejudicar e não vai dar a finalidade do controle, que é dar informação para alimentar o processo de periodização. E estabelecer prazos de avaliação. Então, no diagnóstico e no planejamento, eu estabeleço a frequência, os períodos que eu vou avaliar. Então, esses prazos têm que estar no controle. Então, o controle é um processo dentro da periodização que tem autonomia, mas que tem que estar programado. Posso programar controles fora do que eu planejei? Pode, desde que não atrapalhem a interpretação dos dados. Então, se eu quero avaliar no período da fase específica, eu tenho que avaliar variáveis que sejam interessantes para aquela época. Se eu quero na fase específica avaliar o rendimento como se fosse da competição, não é o momento, e assim vai. Correções da periodização. Bom, então esse aqui é uma roda contínua que tem que estar presente quando a gente pensa em controlar, tem que estar presente esse processo contínuo de planejar. Eu planejei, eu executei, eu fiz, eu controlei e vou corrigir. Então, por exemplo, eu faço o teste periódico de acordo com o período. Então, no período da fase especial, eu vou aplicar um teste que eu espero que no início da fase especial, resistência muscular localizada e teste de VO2. Eu aplico o teste e ele está saindo da fase geral. Ele tem que apresentar condições de resistência muscular localizada boa e também resistência ou capacidade aeróbica compatível com aquela distância. E ele não apresentou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir a periodização ou empurrar a fase especial. Por quê? Porque ele não vai estar em condições ainda nas melhores para aguentar aquela carga específica, ou naquele ponto eu faço uma correção. Então, se na fase especial eu programei treino de potência esperando que ele estivesse, ou treino de força que dependesse da resistência muscular localizada melhor, eu espero um pouco mais, ajusto o treinamento, ajusto a periodização e divido novamente os microciclos, enfim, a estrutura que tem que ajustar. Por quê? Porque eu consegui controlar, identificar o erro e corrigir na periodização. Então, a periodização vai ter condições de corrigir, mas a periodização, lembrando, é a divisão e organização das cargas. O resto, controle médico, controle de saúde, enfim, controles que não dependem da sua organização, tem que parar e mandar investigar. Então, as correções da periodização é isso. Eu identificar o problema, se está na direção certa, se está alcançando os objetivos progressivos, enfim, de acordo com a fase, e fazer a correção da distribuição da carga ou da divisão dos períodos. Então, isso é na fase do controle, que na verdade é uma fase, mas é um processo contínuo que vai gerar garantir que eu vá balizando o meu treinamento. O macrociclo, então, ele vai ter toda essa programação, então, de avaliação das provas principais, as provas-alvo, secundárias, carga. Então, tudo isso vai dar um mapa e eu tenho que aplicar e fazer as correções em função do controle que eu tiver da resposta, ou seja, na sessão, seja no microciclo. Então, nós vimos que nós temos condições desde a sessão até todo o macrociclo estabelecer formas de controle para chegar lá no período competitivo e render o máximo possível.
Bom, encerrando a aula de hoje, o que tem que ficar claro é que nós temos condições de controlar desde a sessão de treino até o final do macrociclo. Todo o processo de periodização tem que ser controlado e tem como ser controlado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que a periodização é um processo que é flexível, o controle vai dar esse dinamismo e essa eficiência. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.